nós vamos entrar em um assunto que traz bastante discussão, tá? É sobre a GM, a Guarda Municipal, inclusive agora no sistema de segurança pública, até porque o Supremo Tribunal Federal julgou, com maioria dos votos, reconhecimento, então, que guardas municipais, doutor, devem integrar, então, os órgãos de segurança pública. E aí sempre tem essa discussão, uma discussão já antiga, a gente está com o doutor Júlio Reis aqui conversando com a gente, especialista em segurança pública, a gente discutir um pouquinho mais. O principal debate, doutor, nesse momento, é aquele que já aconteceu em anos anteriores e que muitos municípios trataram de forma isolada. Então, cada município tomou aí uma forma. Toledo teve aquela discussão para o armamento dos guardas, Cascavel também. A principal discussão nesse momento, como que fica o preparo dos guardas? Diferente de uma polícia militar, os guardas municipais não têm todo aquele período, 6 meses, depois quase 1 ano, escola, enfim. Essa discussão é pertinente? É pertinente, sim. Na verdade, desde a Constituição de 88, no parágrafo 8º lá do artigo 144, já tinha essa previsão dando autonomia para os municípios que quisessem e pudessem criar suas guardas municipais para cuidar dos seus bens, suas instalações e seus serviços. Algumas criaram já logo no início, por exemplo, Curitiba, Foz do Iguaçu, estão há muito tempo com guarda municipal, se pensando em termos de Paraná, Cascavel criou depois. E é uma instituição muito importante para a segurança pública, a Guarda Municipal. Ela é fundamental, tem cidades que têm mais efetivo da Guarda Municipal que das próprias polícias. Então, é muito importante essa decisão, acho que tem que ser comemorada por todos. Agora, é importante, sim, que essas guardas municipais tenham alguns preceitos fundamentais. Primeiro, hierarquia e disciplina, um binômio, na verdade, que tem que ser seguido muito à risca por uma entidade armada, uma instituição armada, e que, se não tiver esses 2 princípios, ela é muito difícil realmente de ser controlada e acaba tendo alguns abusos que a população acabou vendo em outras cidades, não estou falando aqui de Cascavel nem do Paraná, no Brasil afora. Então, esses 2 princípios são muito importantes. Por quê? Você imagine um grupo de pessoas armadas sem ter um chefe que vai disciplinar, ou então sem ter um órgão que vai fiscalizar suas ações, que seria então a disciplina. E eu digo um terceiro item, até que não está nos livros, mas até pela nossa experiência. É muito importante que ela tenha independência de ação, que ela não sofra pressão externa, que ela não sofra de uma classe política, faça isso, faça aquilo, ou seja, que o chefe da Guarda Municipal, claro, sempre voltado para o interesse público, haja de uma forma profissional e não atendendo um grupo ou outro. Então, eu acho que foi uma grande vitória essa decisão. O último voto foi do ministro Cristiano Zanin, onde volta, então, as guardas municipais com toda essa força para poder apoiar a segurança pública. Acho que foi uma vitória para todos, mas é importante, sim, que tenham essas atenções. E a gente vai, inclusive, acionar a Rafaela Schwink ao vivo agora, doutor, para a gente continuar conversando sobre esse assunto, de forma regional também, para a gente debater. Nós procuramos e vamos entrar em contato com a Guarda Municipal de Toledo, de Foz do Iguaçu, falando da nossa região, para ir acompanhando também como que acontece essa movimentação. Rafa Schwink está ao vivo em Cascavel. Rafa, a gente procurou, inclusive, a Prefeitura de Cascavel, a Secretaria de Segurança Pública, doutor Pedro Fernandes, para dialogar, enfim, como que vem essa decisão aqui para o município. Rafa. Pois é, Wagner, eles estavam muito ansiosos, aguardando de fato essa decisão, que, como vocês comentaram aí no estúdio, que era uma decisão que já há algum tempo, uma discussão que já vinha já há algum tempo. Então, eles realmente estavam aguardando que de fato isso acontecesse. Eu perguntei, inclusive, para o doutor Pedro, que é secretário aqui da nossa cidade, secretário de Segurança de Cascavel, para saber o que muda isso na prática e, de fato, como eles recebem essa situação. Ele até comentou a respeito que a partir de agora há uma responsabilidade, inclusive, a mais para os profissionais, então, da Guarda. E ele explica o que isso deve mudar a partir de agora nos trabalhos que eles acabam atuando diariamente. Olha só. Nosso entendimento, na prática, muda somente a questão da segurança pessoal do próprio guarda, que agora ele pode trabalhar de forma efetiva dentro desse conceito de que é integrante da segurança pública, sem ter aqueles percalços de eventualmente estar respondendo por uma situação em que ele deveria fazer e não poderia fazer. Essa é a realidade, né? Mas nós, desde lá atrás, nós já víamos desenrolando essa
essas atividades. Né? Então agora é com muito mais tranquilidade. Nós vimos desenrolando porque nós já entendíamos que nós participávamos da questão de segurança pública porque nós temos uma legislação, 2 leis na realidade que já nos garante isso, que é a 13.675, que inclui a Guarda Municipal como das forças de segurança. Inclusive nas próprias condição de encaminhamento das pessoas, ela já disse, encaminhar o delegado de polícia, enfim, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com todas as forças. Então nós não tínhamos nenhum problema em relação a isso. Mas a nível federal nós tínhamos essa discussão. Felizmente, semana passada o ministro Zanin veio e zerou essa circunstância. No meu entendimento agora, aumenta em muito a responsabilidade da guarda, que além dos próprios públicos, né, dos prédios públicos municipais, nós temos a responsabilidade de, em todas as outras situações de flagrante, nós efetuarmos as prisões e fazer os encaminhamentos. Obrigado, doutor Pedro Fernandes, então, de Oliveira, que falou com a gente, secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Cascavel. Rafa, obrigado pela participação. Doutor Júlio Reis, o senhor falou até importante, é uma busca que a gente já tinha. Há muito tempo a gente deixou de ter guarda patrimonial, que já foi falado em anos anteriores, já são considerados guardas municipais, isso não somente em Cascavel, em vários outros municípios Brasil afora. A gente pode dizer que a guarda, a partir dessa decisão, passa a ter o poder de polícia ou não podemos confundir as coisas? Veja só, cada polícia tem um papel dentro da própria Constituição. A Polícia Civil de investigar, assim como a Federal em âmbito federal, a Polícia Militar no preventivo e a Guarda nesse atendimento aos seus prédios, seus serviços, mas é claro, como bem disse o doutor Pedro, nas circunstâncias de flagrante ela vai agir sim em defesa da sociedade. É impensado que, por uma questão textual de uma lei ou mesmo da Constituição, que um guarda numa situação de flagrante lá no seu bairro não possa atender. Claro, é importante que não tenham abusos. Então, claro, é impossível que você tenha um guarda fazendo uma campana de uma investigação. Esse é um trabalho que não é dele. Ou um trabalho preventivo organizado, esse é um trabalho da Polícia Militar. Mas numa situação flagrancial, é muito importante que a guarda atue sim. E você falou antes em capacitação. Olha só como é interessante. Em Cascavel temos o Dr. Pedro Fernandes de Oliveira, titular da Secretaria de Segurança. Pessoa absolutamente capacitada, com a formação na Escola da Polícia Civil. É lógico que ele vai estar coordenando também uma boa capacitação para os seus guardas municipais aqui em Cascavel. Falando de Curitiba, ainda no Paraná, o secretário de Defesa Social de Curitiba é ninguém menos que o Coronel Péricles, foi comandante-geral da Polícia Militar, ou seja, todos eles têm, além da capacitação pessoal, a condição de sim proporcionar uma boa capacitação aos guardas, aos seus comandados. Então, eu acho que o Paraná, principalmente, está bem encaminhado com as guardas que tem. Eu acho que o IBGE hoje fala que 20% dos municípios do país já tem guarda municipal, são quase 1.000 municípios. E é uma ferramenta importantíssima de combate à criminalidade. Que bom que agora está se encaminhando essa questão da decisão judicial, ou seja, para dar mais tranquilidade aos guardas poderem trabalhar. Essa é a nossa discussão, esse é o nosso debate saudável aqui com o doutor Júlio Reis, a gente conversando sobre segurança pública, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, está completa no nosso portal RIC+, daqui a pouquinho e também no nosso canal no YouTube agora, porque a gente está com a transmissão ao vivo para outros estados e outros países também. Doutor, obrigado pela participação. Wagner, sempre uma honra estar aqui debatendo esse assunto que é de importância para todo mundo. Agora faltam 19 minutos